professor. Vamos começar uma série de entrevistas temáticas sobre a nossa religião afro-gaúcha. E hoje nós convidei o Marcelo, que é um doutorando e estuda essa questão das religiões afros no Rio Grande do Sul. Ele está terminando o doutorado dele na Universidade La Salle, de quem eu saúdo e dou boas-vindas. Obrigado, Soraya. E também temos hoje, especialmente, o Pai Cris Correia, que ele é curandeiro e ayahuasqueiro. Ayahuasqueiro? Ayahuasqueiro. Isso. Gratidão. Muito obrigado por ter aceito o convite e para nos ajudar a desenvolver e entender um pouco, porque aqui, pessoal, ninguém está aqui para julgar ou dizer, é errado ou certo. Não, nós estamos aqui para entender como é que acontece essas dimensões na religião afro, que no Rio Grande do Sul tem várias conotações. Marcelo, eu gostaria que tu fizesse uma breve apresentação sobre quem tu és e o que te levou a este tema. Bom, como tu mesmo disse, sou doutorando na Universidade La Salle, no programa de pós-graduação, né, em Memória Social e Bens Culturais, e pesquiso essas questões sobre religiosidade afro-gaúcha. E aí, o que me envolveu nesse tema? Foi perceber os movimentos que estão ocorrendo nos terreiros aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Uhum. Além da modalidade que nós temos aqui, que eu conceituo, né, que eu nomeio como tríade religiosa afro-gaúcha, que se trata da Umbanda, a Quimbanda e o Batuque, eu percebi a insurgência de novas modalidades de culto, de novas práticas, né, religiosas, e aí foi isso que me motivou. Trazer à tona, né, trazer para o grande público, para a comunidade em específico, essas questões. E aí estou aqui contigo hoje, na presença do ilustre Pai Cris. Pai Cris, como aconteceu a tua aproximação com a religião? Veio de uma história familiar? Como é que tu chegou a ser hoje um pai, né? Muito bem. Olá, Marcelo, Soraya, gratidão pelo convite. Então, a minha história, a minha caminhada dentro da religião de Umbanda, sou sacerdote de Umbanda e também curandeiro ayahuasqueiro, vamos entender como é que tudo isso aconteceu na minha jornada espiritual. Contudo, minha trajetória e minha família não tem tradição umbandista, eram católicos. E como família católica, sempre iria à missa e tudo mais, e por muitos anos fui coroinha da Igreja Católica, do Padre Adilson José Kuntzler, de Sapucaia do Sul, e no qual me encaminhou para o seminário de Gravataí, onde eu conheci, então, uma congregação religiosa que se chama Legionários de Cristo. Sim. Na qual, então, eu fui para São Paulo fazer os estudos de noviciados, onde permaneci lá cerca de quase 2 anos. Sim. Então, dentro dessa minha jornada espiritual católica, percebi que não era a minha vocação ser sacerdote católico. Então, retornei para cá, para a casa dos meus pais, e eu tinha um amigo que era umbandista, ele e a esposa dele, né? Que hoje eles são católicos e eu sou pai de santo na Umbanda. Reverteram os papéis. Exatamente, trocamos os papéis. Sim. E eu conheci, então, a Umbanda através deste convite deste meu amigo, e fui conhecer, então, a casa do finado pai Gilberto da Oxum, em Sapucaia do Sul. Quando tu vai conhecer, então, tu conhece primeiramente a religião afro na Umbanda mesmo. Na Umbanda mesmo, exatamente. Então, esta casa, que existe até hoje, é conduzida pelo filho do pai Gilberto, o pai Vinícius de Ogum. É uma casa muito tradicional, como nós temos, né, muitas casas aqui no Sul com este culto peculiar no mesmo lugar, Umbanda, Quimbanda e Nação. Então, fui para conhecer a religião de Umbanda. Chegando lá, foi muito interessante porque eu não conhecia nada sobre as religiões de matriz africana e tampouco sobre a Umbanda. E o que eu conhecia era aquilo que eu ouvia falar ou aquilo que eu escutava quando criança. Então eu tinha muito preconceito. Sim. E medo. Muito medo, né? Então eu achava que ia chegar lá e
e poderia algum espírito do mal estar se manifestando. Então, a nossa mente, ela vai criando justamente através da imaginação coisas que não existem. Então, quando falta conhecimento, nossa criatividade voa. É, né? verdade. Então, me recordo que neste primeiro dia que eu cheguei lá, fiquei sentadinho na última fileira para assistir à sessão, na assistência. E aí o meu amigo perguntou se eu queria e gostaria de tomar um passe com o guia espiritual. Sim. E eu, na minha inocência, eu não sabia o que era o passe energético, né? E era uma bênção do guia espiritual. Uhum. E aí eu disse, não, de jeito nenhum, né? Eu vou ficar só aqui olhando, eu não quero que o espírito chegue perto de mim. Morrendo de medo. Morrendo de medo, né? Daí tudo bem. Começou a gira e aí eu comecei a sentir sensações, né? Físicas. Comecei a transpirar minhas mãos, meus pés, comecei a tremer. Não sabia que estava ocorrendo comigo, era justamente sintomas da mediunidade. Exatamente. Da mediunidade, né? E aí eu pensei comigo, sabe de uma coisa, eu vou levantar e vou lá pra rua, porque senão eu vou desmaiar aqui. No meio da sessão, né? Ninguém me conhece. Sim. E aí, primeira vez que eu chego, já vou... comigo. O que vai acontecer comigo? Verdade. Então, quando eu fui levantar da cadeira, me recordo como se fosse hoje. Estava tocando o ponto do caboclo Ogum Beramar, meu pai. E quando eu levantei daquela cadeira, eu me lembro que minha mente sabia exatamente o que estava acontecendo, mas eu havia perdido completamente a coordenação motora do meu corpo. E meus olhos se fecharam e aí eu comecei a rodopiar lá atrás. E naquele momento, num sentimento de êxtase, de espiritualidade, que eu nunca havia sentido em toda a minha vida religiosa, enfim. Estamos falando de quantos anos atrás? Estamos falando de 22 anos. 22 anos atrás. Tinha cabelo na época. Não, e naquela época ainda existia mais mitos ainda sobre a religião, né? Hoje a gente já sabe muitas coisas, até questão de internet, tudo, de leituras. Hoje a gente já consegue entender um pouco que é muito... esse mito de, é só para fazer o mal, só, entendeu? Então, imagina 22 anos atrás, tu saindo de um seminário e indo para uma casa de religião, é desafiador. Foi muito desafiador. Mas naquele... Marcelo. E uma das preconceitos é colocar todas as religiões que fazem parte daqui da nossa tríade no mesmo, digamos, na mesma embalagem. Justo. Aqui nós nos referimos como... Fulano é batuqueiro. Sim. É tudo a mesma coisa. Então, tu imagina, quando o Pai Cris é convidado por um amigo, eu não sei se esse termo há 22 anos se usava, tu já imaginava, eu vou ir num lugar de batuque. Só que não é sobre batuque. Não era batuque, exatamente. Não, mas isso é outro assunto. Vai lá, Pai Cris. Pode continuar. E então, naquele momento se rompeu para mim um paradigma. Porque ali eu encontrava a presença e a manifestação de algo divino que eu nunca havia sentido em toda a minha vida. Então, desde então, me tornei umbandista. E aí, permaneci nesta casa de umbanda tradicional, iniciado pelo cacique Mongiro Sete Flechas do Fogo, então, no qual fiz algumas iniciações, e fui outorgado e cacicado sacerdote depois pelo pai Larry Antônio Carlesco. Então permaneci nesta casa, dentro da religião de Umbanda, por um determinado tempo, um período de mais ou menos 12 anos ali. Eu me recordo que toda vez que tinha as festas de batuque de nação, né, como bom filho de Oxalá que sou também, sempre tive vontade de ajudar, de poder contribuir, de poder somar com a religião. E aí tinha muita vontade de entrar para a nação. Muita vontade de entrar para a nação. Só que daí para você entrar para a nação, a gente sabe que tem que perguntar para o orixá. E aí, dentro deste contexto, precisa conversar através do jogo de búzios. Então fui eu, né, lá conversar com a mãe Oxum, através do jogo, para ver se meu caminho era justamente
a religião de nação. E aí fui eu, né? Na expectativa, dizer, com certeza, por que a Mãe Oxum não vai me querer? Não vai né? me aceitar. E aí foi, e o pai Gilberto disse para mim, a Mãe Oxum, ela deixa bem claro que o seu caminho é a Umbanda, não é a nação. E aí eu, tudo Mas bem, eu queria né? tanto. Eu queria aprender, eu queria fazer mais coisas, eu queria absorver mais coisas, né? E assim foi. Então, eu fiz esse jogo com a Mãe Oxum, joguei, pedi para ela jogar, na verdade, né? Não fiz, pedi para ela jogar mais 2 vezes e, de fato, se concretizou isto, que na minha vida, no meu caminho, é a Umbanda. E tudo bem. Ótimo. E eu me encontro dentro da Umbanda e me realizo dentro da Umbanda, dentro desta espiritualidade. Aí eu falava pro meu pai, nossa, mas eu quero aprender mais, eu quero saber das ervas, eu quero saber das ritualistas, eu quero saber de tudo. Eu tinha sede de conhecimento. Sede de conhecimento. E nisso tu era apenas Médium. um filho de santo que incorporava, ou tu caboclo já Umbanda ou tu já estava sendo preparado para ser pai de santo? Não, somente Tu médium. A tua denominação é pai de santo? Sacerdote de Umbanda. Sacerdote de Umbanda. Isso, sacerdote de Umbanda. Nesse período de 12 anos que tu ficaste nessa casa, foi ali que tu fez a tua trajetória de aprontamento e cacicado? Não. Isso que nós queríamos entender. Esse período, quanto tempo nesses 12 anos, qual o período da tua vida, pós-jogo provavelmente, que tu te decide e onde tu te apropriou do conhecimento e aí quantos anos levou para ser cacicado? Claro. Isso. Entendi. Então, Estavam no jogo da Mãe Oxum. certo. Logo que eu tinha mais ou menos uns 4 anos de caça, né? E aí, enfim. Então, semanalmente na prática das giras, vivendo a experiência com o Caboclo Ogum Beramar, meu pai, vivendo essa espiritualidade. Quando, um pouco antes do pai Gilberto falecer, né? Eu conheci o pai Larry Antônio Carlesco, que foi justamente com quem me outorgou sacerdote. Então, quando eu conheci o pai Larry, eu fui para fazer um curso de ervas, aprender sobre ervas na Umbanda. E aí eu pedi autorização para o meu pai para fazer isto, que autorizou. E aí, então, conheci o pai Larry Antônio Carlesco, dirigente do Templo Escola de Umbanda Filhos do Bento, localizado em Porto Alegre. E aí comecei a minha trajetória com ele de conhecimentos sobre a Umbanda. Neste período existia lá o que se chamava de desenvolvimento mediúnico. Na verdade era teologia de Umbanda. Teologia de Umbanda. Isso. E aí comecei a fazer esses estudos também sobre teologia de Umbanda. Logo em seguida, o pai Gilberto faleceu. E aí, neste período que ele faleceu, né? Então, não tinha mais gira, não tinha mais nada. Continuei meus desenvolvimentos mediúnicos dentro da casa do pai Larry. E aí comecei a minha formação sacerdotal dentro da Umbanda Sagrada. Ou seja, dentro da Umbanda, que dentro de uma vertente se denomina como sagrada. Mas todas as Umbandas são sagradas, claro. Né? Então, comecei meus estudos através da magia divina, através dos cursos de ervas com o pai Adriano Camargo e o pai Larry, e a minha formação sacerdotal e iniciática dentro do ritual de Umbanda foi com o pai Larry Antônio Carlesco. Minha bagagem eu costumo dizer que todo terreiro de Umbanda é algo muito singular. Sempre vai manifestar a espiritualidade do seu dirigente, do seu sacerdote, da sua sacerdotisa. Né? Então, dentro do meu terreiro, nós praticamos tudo aquilo que eu aprendi com o meu pai, quem me iniciou, pai Gilberto, e a linhagem qual eu faço parte, que é da Umbanda Sagrada. Sim. Né? Então, foi assim que eu me formei como sacerdote de Umbanda Sagrada. Tu não passaste, então, nem pela Quimbanda, nem pelo Batuque? Não. Como iniciação, não. Como iniciação, não. Só realmente na Umbanda e depois foi para Umbanda Sagrada, né? Correto.
Quanto tempo levou o teu aprontamento depois que tu começou o curso de ervas, de sacerdote? Quanto tempo é um curso de sacerdote para se cacicar? Então, quando a gente fala de curso de sacerdócio, este sacerdócio, este caminho, né, ele tem uma duração de 30 meses, tá? No qual, aonde o iniciado, né, ele vai fazer um mergulho de um sacerdócio de si mesmo. Então, esta formação sacerdotal é para justamente dar embasamento, iniciações para quem já tem uma vivência e uma experiência dentro das ritualísticas e práticas de Umbanda também, né? Então, 30 meses, aonde se faz todas as iniciações nos pontos de força da natureza, aonde se recebe todos os mistérios e principalmente, né, aonde se conhece os seus guias espirituais, aonde o guia chega, risca seu ponto e tudo mais. Isso era semanalmente? Como é que eram essas aulas? Como é que funciona isso? Ou tu ficou 30 meses em um local fazendo isso? Entendi. Então, estes 30 meses são encontros mensais, mas com uma bagagem de estudo, ou seja, com muito estudo e práticas, né, para você fazer durante o mês inteiro praticamente, né? Porque existem preceitos, existem ritualísticas que você precisa fazer. Tu tem alguma formação? Tu é profissional em alguma área ou não? Sim, eu sou técnico químico e iniciei o curso de formação de ciências da religião. Ciências da religião, Isso. interessante. Eu não sabia desse curso. Mas mais interessante ainda tu ser técnico em química, o que acaba trazendo um pouco para a questão da erva, não? Também, não acaba também. fazendo... O estudo da erva é muito forte na Umbanda Sagrada? Bastante. Não somente na Umbanda Sagrada, como quando a gente fala de Umbanda, né, vamos falar sobre todas as Umbandas, porque, na verdade, vamos ter muitas vertentes de Umbanda. Então, a gente não vai encontrar uma Umbanda sem ervas, né? Então, todas nós vamos ter o elemento vegetal que será manipulado para fazer o amaci, para fazer a defumação, para fazer os banhos, para fazer um bate-folha, né? Então, a erva, ela faz parte da ritualística de Umbanda, seja ela qual for. Qual for, interessante. Pai Cris, durante esse período, né, que o senhor estuda, que o senhor faz o seu desenvolvimento mediúnico, quais foram as entidades e a sua respectiva ordem que se apresentaram durante esse caminho? Foi somente o Ogum Beramar ou durante esses 30 meses, né, no seu desenvolvimento dentro do terreiro? Nós sabemos que temos os Preto Velhos, temos os Cosmes. Quais são as suas entidades, né? Como é que elas se apresentaram para o senhor? Muito bem. A família espiritual, que todos nós temos, né? O primeiro que se apresentou para mim foi o caboclo Ogum Beramar, né? O pai Ogum Beramar, meu pai. Lá no terreiro do pai Gilberto de Oxum. Lá também a manifestação do pai José de Angola e também do Herê, né? Então, o caboclo, o Preto Velho e o Herê. Então, eu trabalhava com essas 3 entidades. Na Quimbanda, não sendo iniciado, estava em desenvolvimento apenas. Então, eu já trabalhava com o senhor Exu Tiriri, mas sem qualquer tipo de iniciação. Na Umbanda Sagrada, ou dentro desta formação, se apresentou para mim outros guias que pertencem à minha família espiritual, como o boiadeiro, o cigano, o marinheiro, o malandro. Então, a Umbanda, dependendo da sua vertente ou da sua linha, ela vai trazer uma agremiação de espíritos, que nós vamos denominar como linhas de trabalho, para realizarem trabalhos específicos, né? Sim. Então, estes espíritos, como boiadeiro, marinheiro, baiano, se apresentaram, então, na minha formação dentro da liturgia da Umbanda Sagrada. Só para finalizar o meu questionamento a respeito dessas entidades,
algum aprendizado ou quais aprendizados, mas vamos lá, me dá um por entidade, o que elas trouxeram para a tua vida que tu possa me dizer assim, aprendi isso com meu pai Ogum Beramar, o que aconteceu de excepcional de aprendizado? Olha, o principal que aconteceu na minha vida, a gente aprende com cada entidade, com cada espírito que faz parte da nossa família espiritual. Ogum Beramar, quando se apresentou para mim a primeira vez, ele me deu caminho. Ele me direcionou. Ele fez com que eu pudesse manifestar aquilo que eu sou. Aquilo que faz sentido para a minha alma, que é manifestar a minha fé. De poder contribuir e ser um auxiliar do Divino Criador na vida de muitas pessoas, como a nossa comunidade e principalmente a minha família. A minha família se transformou desde o momento que eu pisei dentro de um terreiro. Sério? Ninguém era umbandista. Eu tenho 5 irmãs, 2 irmãos, meu pai e minha mãe que são vivos. Família Todos fazem parte do nosso terreiro, um terreiro familiar. Meu pai tem quase 80 anos, não perde uma gira, está sempre lá. Sempre lá. Minha mãe também. Então, transformou as relações da minha família. Transformou as relações também de muitas pessoas que chegam no nosso terreiro e se transformam. Então, milagres, bênçãos dos guias espirituais, a gente recebe todos os dias. Pai Cris, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando tu chegaste aqui, tu disse que tu era filho de Oxalá. Aonde que Oxalá está na tua vida, na Umbanda? Se tu é filho de Ogum Beramar. Muito bem. Sou filho do caboclo Ogum Beramar. Sou filho de Oxalá. Dentro da Umbanda, nós acreditamos em Orixá. Eu sou filho de Oxalá pela Orixá. E sou filho do caboclo Ogum Beramar, que é um espírito humano. Oxalá está na minha vida através da minha religiosidade, da minha essência, como da fé. Deus, como o maior? Oxalá é uma qualidade divina. Né? Então nós temos Olorum, temos os orixás que dentro da nossa leitura nós compreendemos como manifestações de Deus e forças da própria natureza. Né? Então quando eu falo de Oxalá, eu vou falar deste aspecto, desta qualidade que traz para mim o sentido do acreditar, da iluminação, da paz, do congregar, do, enfim, todas estas características e qualidades que são a manifestação desta divindade que eu chamo de Oxalá. Sim. Como é que tu abre a tua casa? Quando tu resolveu abrir o teu terreiro? Abri o meu terreiro através do espírito caboclo Folha Verde, que se manifestou no momento no qual ele riscou o ponto dele no dia do cacicamento dentro da Umbanda, que nós não chamamos de cacicamento, né? Nós chamamos justamente no dia final da apresentação final. E aí se apresentou o senhor caboclo Folha Verde. Em ti? Em mim, sim. Não foi o pai Ogum Beramar, então? Não, o pai Ogum Beramar é meu guia-chefe. O meu guia de frente é o caboclo Folha Verde, de trabalho. E ele já tinha se manifestado? Não, foi a primeira vez. No dia só da formatura? Não da formatura, da consagração. Sim, da consagração. Exatamente. No dia. Exatamente. E aí, então, juntamente com o meu esposo, o pai Roberto, que eu amo demais, vai estar me assistindo daqui a pouco, um beijo no seu coração. Juntamente com o pai Roberto, então, nós tínhamos alguns amigos, né? E estes amigos, eles haviam acabado de sair de um terreiro de Umbanda. E Vocês nós éramos conheceram irmãos. na religião?
nos conhecemos lá no Pai Larry. Lá no Pai Larry. Tu diz quem? Tu e o teu marido. Não, Pai Roberto não. Pai Roberto, quando ele me conheceu, já era um bandista. Nós nos conhecemos, e depois, hoje também sacerdote de Umbanda, né, Pai Roberto, mas a gente se conheceu foi numa festa. Ah, tá. Então, por favor, continue. Então, nós, com este grupo de amigos, que éramos irmãos, né, estávamos todos sem casa, enfim, não cheguei a entrar dentro da casa, não cheguei a pertencer à corrente do Pai Larry, apenas fazia esta formação lá. E aí nós, como irmãos, decidimos abrir um terreiro. Sim. Entre amigos. Sim. Que se chamaria, e se chama até hoje, Irmãos de Fé. Éramos 12 pessoas em Porto Alegre. Então, nós, como cofundadores deste terreiro, né, junto com estes irmãos, iniciamos então este terreiro no qual nós permanecemos lá 5 anos. Até que chegou o dia de nós realizarmos o nosso voo, a nossa caminhada. Cada um foi para um canto. Não, o pessoal continua ainda trabalhando lá. Hoje é um terreiro muito grande em Porto Alegre, gigantesco. Eles atendem mais de 200 pessoas por gira, né? Igual lá em casa. E nós, através do caboclo Ogum Beramar e do Folha Verde, ele disse: é o momento de vocês começarem a procurar um lugar. Eu disse, mas como? Eu tenho meu trabalho, eu trabalhei 18 anos em uma multinacional dentro da área da qualidade e tudo mais. E aí não via como, né? Sim. Mas a espiritualidade, ela é perfeita. Ela prepara tudo. Ela prepara tudo. E aí, então, nós começamos o nosso terreiro. Olha que interessante. A minha irmã, uma das minhas irmãs, tinha ido lá no nosso apartamento. E aí, tínhamos tomado um café, conversado um pouco. E aí, ela nos ofereceu uma sala comercial, que era um espaço para a gente começar a se organizar como estudo, fazer alguma coisa ali. E aí, tudo começou a acontecer. Dentro de um espaço do tamanho desse espaço aqui. Era tamanho do nosso estúdio. Era não coubiam 15 pessoas dentro. E aí, Pai Roberto e eu, juntamente com meu irmão, minha cunhada, tudo família, nós iniciamos, então, os nossos encontros neste lugar onde nós ficamos cerca de 20 e poucos dias. E aí nós fomos para este outro espaço que apareceu para nós, onde nós estamos lá hoje há quase 4 anos, que é a sede do Templo Cultural Folha Verde. Isso. Que olha que interessante, aonde é a sede do Folha Verde hoje, era uma igreja luterana. A arquitetura dele é no formato de uma igreja luterana. E quando criança, eu deveria ter cerca de 4, 5 anos, a mãe nos enviava para lá para ficar na escolinha dominical brincando, né? E hoje é o meu terreiro. Gente do céu, a espiritualidade é maravilhosa. E estava fechado para alugar, para vender. Qual era a situação na época, pai? Então, foi justamente... este espaço veio para nós através de um conhecido que ele nos ofereceu. E aí estava fechado. Ele nos ofereceu, nos cedeu este lugar para que a gente pudesse realizar os trabalhos ali. Então, é um lugar locado. Um lugar locado. Eu sei que o teu terreiro é um terreiro que, quando tem as giras, é muito bem frequentado. Foram muitas pessoas, né? Isso, muitas pessoas de vários lugares. Isso. Como é que tu abriu o terreiro e decidiu atender a comunidade? Como é que acontece isso? Sim. Então, o terreiro tem a proposta justamente de poder fazer uma assistência à comunidade, uma assistência espiritual, né? E também uma assistência de forma social para o terreiro, para a comunidade. Então, quando nós abrimos o terreiro, né, nós éramos cerca também de 12, 15 pessoas. E aí nós começamos, né, numa segunda-feira, a primeira gira. Já vinha lá 50 pessoas. Daí na outra segunda-feira a gente organizava os médios de desenvolvimento mediúnico.
Abria de novo para a próxima gira. Já tinha 100 pessoas. Nós não estávamos fazendo propaganda, nada. As pessoas estavam convidando outras pessoas. Então, hoje é assim que funciona também. A nossa parte de mídias sociais, ela é muito orgânica. E as pessoas vão convidando outras pessoas, e é assim que as pessoas vão aparecendo lá no terreiro. Ontem na gira, né? Gira de boiadeiro. Perguntei quem está vindo pela primeira vez aqui na nossa casa. Daí já levanta a mão umas 15 pessoas. Né? Então, todas as giras, sempre nós chamamos as sessões novas de giras. Sempre tem pessoas novas, porque outras pessoas vão convidando outras pessoas. Né? As pessoas vão ao teu terreiro em busca de... Fé. Vamos falar bem no popular. Amarração amorosa, saúde, dinheiro, droga, para sair das drogas. Claro. O que as pessoas buscam no teu terreiro? Então, é muito diverso, né? As pessoas vão lá porque elas têm as suas dores, né? Sim. Tem as suas dores, então elas vão lá buscar um auxílio. E aí nós vamos encontrar mães desesperadas que têm filhos em drogadição, pessoas com problemas de saúde, né? Outras pessoas com questões financeiras. Então a gente vai ver, né, que não é somente um grupo, mas o terreiro, como uma instituição religiosa que e de oferecer auxílio espiritual e de fé e de confiança às pessoas, acaba recebendo todas as dores das pessoas, Sim, né? verdade. Então, que compõem as questões As emocionais, as mazelas. No nosso terreiro, né, ou dentro da religião de Umbanda, nós acreditamos que a Umbanda é uma religião, assim como todas as outras religiões. Sim. Então, como religião, ela é um caminho. E como caminho, ela tem que nos auxiliar justamente no nosso crescimento emocional, mental, na nossa transformação de alma. É isso que nós acreditamos. Então, a partir do momento em que nós acreditamos que a Umbanda é esta religião que me ajuda a me transformar numa versão melhor, não cabe justamente manipular qualquer que seja a energia para prejudicar nossos semelhantes. Sim. Porque seria uma incongruência com aquilo que eu estou fazendo e praticando. Porque dentro da Umbanda existe o que nós chamamos de moralidade. Né? Sim. Então, partindo deste princípio, dentro da religião de Umbanda não existe a menor possibilidade para fazer um trabalho para separar casais, para matar o inimigo. Sim, não tem, não cabe dentro. Umbanda é paz e amor, né? Exatamente. Sempre se diz isso. Então, aquilo que nós fazemos e as pessoas que nos procuram sabem disto, né? Sabem disto. É de graça? Para ir lá, a pessoa só entra no terreiro, o dia que tem sessão, entra, fica quietinha lá, toma um passe, como é que acontece? Pois bem, então o nosso atendimento acontece todas as segundas-feiras de forma fraterna, onde nós distribuímos 150 fichas, mas acabamos atendendo cerca de 200 pessoas. É totalmente caritativo, ou seja, nós não cobramos pelos atendimentos. Sim. Como é que nós mantemos o terreiro? Através das doações, as pessoas doam, né? Velas, a gente precisa de vela, de erva para defumação. Então, o básico, né? Então, as pessoas trazem isso porque elas estão sendo beneficiadas também com isso, né? Sim. Então, os atendimentos são fraternos. E aí, se alguém quiser uma consulta, tu dá consulta com cartas, com vidência, não sei como funciona na questão da Umbanda Sagrada, como é que funciona. Pois bem. Ou é só o médium que fala? Boa pergunta. Então, dentro do ritual de Umbanda, nós entendemos que a forma de se comunicar, né, com o plano espiritual é através justamente da incorporação que predomina, que também se chama acoplamento áurico mediúnico. Contudo, existem ferramentas, existem oráculos. O que é um oráculo? É uma forma de se comunicar também com o plano espiritual. Então, eu também
faço e jogo o baralho cigano, tá? O baralho cigano eu jogo, foi iniciado pela mãe Adri, lá do terreiro de Santa Cruz do Sul. Deixa eu me lembrar aqui. Templo Escola de Umbanda Beira-Mar, lá de Santa Cruz do Sul. Mãe Adri, um beijo. Tu é bem... já fiquei sabendo que tu é bem estudado, né? Que tu lê muito, que tu busca bastante aprofundamento na religião. Sim, o conhecimento. Eu acredito que quanto mais nós vamos estudando sobre as religiões, vamos compreendendo sobre a pluralidade, né, que existem em cada segmento. Quando a gente fala vamos falar só de Umbanda. Aí a gente fala de Umbanda. Aí se a gente for falar sobre a história da Umbanda, nós precisamos começar a falar de uma perspectiva histórica do momento em que cada movimento vai se dando ou vai nascendo, né? Então a gente vai ter uma Umbanda espírita, né, kardecista, uma Umbanda que vão ser chamado de Umbanda branca, Umbanda traçada, Umbanda homolocô, Umbanda esotérica, nossa, e aí cada um dentro das suas crenças, da sua tradição, da sua forma de pensar, vai trazer a sua verdade. Sim. Mas o que é a Umbanda? A Umbanda é tudo isso. A Umbanda, na verdade, a religião afro, ela se ramificou, né? Exatamente. Ela carrega estes traços afro justamente por causa do povo Bantu, né? O povo de Congo, o povo de Angola, né? E aí a gente tem a manifestação do preto velho. Sim. O que é o preto velho, né? Se não é... povo escravizado. de lá. Escravizado, né? Marcelo, continue, por favor. Sabe que eu pensei, nós íamos entrar em mídias sociais no nosso próximo bloco temático, mas vamos começar pelas modalidades, então, emergentes, que é o grande motivo, né, de nós estarmos aqui hoje. Qual é a modalidade emergente, o culto, a prática que tu apresenta além da Umbanda no teu espaço? Xamanismo. Xamanismo. Mas o que esse negócio de xamanismo tem a ver com a Umbanda, Marcelo? Pois então. Pra mim é tudo índio. Pra mim é tudo índio. Eu aprendi, uma vez eu fui num médico em Porto Alegre, médico de medicina, e que ele era xamânico. E aí, no fim do atendimento dele, tu conversava, e aí depois ele te dava alguns... Tipo homeopatia, que tu mandava fazer numa farmácia, e tu, junto com as alopatias, né, com os remédios normais, tu tomava aquelas outras infusões, coisas dele, e ele era xamânico. Interessante. Então, o xamanismo não é uma religião. O xamanismo é uma palavra inventada, na verdade criada, não inventada, né, através dos antropólogos que começaram a estudar práticas ancestrais milenares. Então a gente vai ver xamãs na Sibéria, na Mongólia, na Austrália, os aborígenes, na América Central, nos povos andinos e aqui no Brasil, através dos nativos. Então, o xamã significa aquele que tem o poder de curar, o curador. É aquele que acessa as realidades dos 3 mundos. É aquele que acessa o plano espiritual, para que lá no plano espiritual possa buscar a cura que o seu consulente está precisando. Então, quando a gente fala de xamanismo, nós vamos falar sobre práticas milenares. Práticas milenares. Qual é o livro de estudo de um xamã? É a própria natureza. É a natureza, é o rio, é as matas, né? São as estrelas. É toda essa questão de Pachamama, da terra, enfim. Como eu conheci o xamanismo? Eu conheci o xamanismo graças à Umbanda. E então, em 2016, eu fui para um retiro umbandista
que estava acontecendo na cidade de Itariri, São Paulo. Conduzido pelo meu grande amigo, irmão, pai Cristiano Nascimento, do Templo Cultural Tupinambá de Guarulhos. Um beijo no seu coração. Conheci ele lá e ele estava organizando este retiro de Umbanda. Também ia ter neste retiro de Umbanda uma imersão junto com as medicinas da floresta. E aí, quando nós falamos de medicinas da floresta, nós vamos ter muitas medicinas, né? Então, para os povos nativos, medicina, muitas são as plantas de poder, né? Sim. Então, como planta de poder, temos uma muito conhecida que se chama ayahuasca. Ayahuasca vem da língua quechua, aonde significa também vinho da morte, chicote da alma, nishipã, enfim, são muitos nomes que se dá para a mesma bebida. A ayahuasca é uma bebida enteógena. É uma bebida que é criada a partir da decocção de duas plantas. Uma é o mariri, o cipó, e a outra é a folha chacrona, que possui o DMT. Então, a junção destas duas plantas, o casamento dessas duas plantas, fervidas em água, rezadas, ativadas, vai liberar justamente propriedades e formar uma combinação que nós temos hoje como espírito da abuela, ou ayahuasca. Isto é químico? A junção dessas Sim. duas plantas desenvolve algo químico. Sim. Que Sim. aí se Porque forma o ayahuasca. Ayahuasca, exatamente. Por quê? Ayahuasca, quando nós fazemos a ingestão da bebida, é um chá, né? É um chá. Quando nós fazemos a ingestão da bebida, nós vamos entrar num processo que nós chamamos de expansão de consciência. Então, vamos ficar perceptíveis, vamos começar a perceber tudo o que está à nossa volta, todas as frequências que estão na nossa volta, porque tudo é energia. Então, nós começamos a enxergar. Assim como temos médiums que têm clarividência, que conseguem enxergar a áurea, a cor, né? Então, a ayahuasca, ela também faz este processo de aumentar a percepção e aguçar esta percepção. Né? Pois bem, então neste retiro umbandista ia ter esta imersão com as medicinas da floresta. E aí começou, né? Eu nem sabia o que era ayahuasca, nem sabia o que era medicina da floresta. Sim. E aí tomei o chá da ayahuasca. Tomei o chá da ayahuasca, mas eu não estava sabendo o que estava acontecendo ali, até estava achando muito estranho aquilo, parecia né, um monte de hippie e tudo mais ali, né? Gosto dos hippies, mas estava uma coisa muito destoada daquilo que eu acreditava que seria. Sim, né? Ou tinha uma expectativa. E aí começou a bater a força. Eu comecei a sentir, comecei a perceber as sensações da medicina. E aí teve um momento em que eu estava deitado, com os olhos fechados, e eu me enxerguei em bilhões de partículas. Eu achei que tivesse morrido. Mas, ao mesmo tempo em que eu me via como bilhões de fragmentos de luz, eu sentia e tinha um sentimento de êxtase, de plenitude. E depois de um determinado momento, na verdade a gente perde a noção do tempo, a gente entra dentro de uma atemporalidade. E aí eu comecei a ter uma regressão. Comecei a enxergar vidas passadas, momentos. Começou a trazer para mim emoções e sentimentos. Isso muito nítido. Como eu estou conversando e olhando para o Marcelo, com você agora aqui, Soraya. Tudo muito real. E sentimentos. E aí, neste momento, olha que interessante, Marcelo. Neste momento, eu conheci a face de Pai José de Angola.
E ele conversava comigo como eu estou conversando com você. Eu sentia o gotejo da saliva dele no meu rosto. E ali ele conversava, me ensinava e me trazia segurança. Então, a primeira vez que eu vi de enxergar um dos guias espirituais que trabalha comigo, que sustenta todo o meu trabalho, foi através da ayahuasca. Através da ayahuasca. Nesse dia, que com essa tua primeira experiência, começou a trilhar o teu caminho. Tu decidiu que tu se prepararia para ser hoje um xamã. Então, um xamã é um cargo, como um sacerdote de Umbanda. No xamanismo, o xamã é um cargo. Eu não me considero xamã. Eu sou xamã de mim mesmo, não dos outros. Eu sou xamã de mim mesmo, curandeiro de mim mesmo. Porque quando eu consigo curar minhas dores, curar meus medos, meus traumas e manifestar a minha essência, eu consigo auxiliar todos que estão à minha volta. Eu consigo dizer, eu caminhei este caminho. Eu caminhei este caminho. Você também pode caminhar. Um xamã nunca vai se intitular um xamã. Ah, entendi. Um xamã nunca não vai ser um xamã. Não, ele é um caminhante. Ele é um aprendiz. Mas a comunidade o reconhece como um xamã. Sem falar nada. Entendi. Não precisa falar. Então, e nisso tudo, tu já tinha tua casa montada. Então, e tu foi para essa imersão e aí se vê um xamã. Então, durante essa imersão, eu conheci um fragmento bem pequenininho do que tem dentro do xamanismo. Sim. Né? Porque quando nós falamos de xamanismo, é algo muito amplo. Sim. É muito amplo. Então, nós precisaremos de muito tempo para falar sobre Umbanda ou sobre xamanismo. Mas conheci a ayahuasca dentro de uma cerimônia sagrada religiosa, que faz parte dentro deste contexto xamânico. E aí, através do pai Cristiano Nascimento, meu amigo, iniciei os estudos sobre xamanismo. Isso há quanto tempo? Foi em 2016. 16, 26, vai fazer 10 anos. Isso, 2016. Bastante tempo. E aí comecei então a fazer os estudos, primeiramente, da roda xamânica. E olha que interessante, né? Porque quando a gente começa a estudar algo, a gente começa a perceber que não existe purismo no sentido de, isso aqui é a essência da essência da essência da essência. Não vai ver isto em nenhuma prática religiosa. Sim. Então, quando nós vamos falar sobre xamanismo, nós vamos encontrar o xamanismo tradicional de raiz. Vamos encontrar o neo-xamanismo, que é o xamanismo da cidade. E aí temos o caminho do meio, que é o xamanismo universal, idealizado por um grande professor, maestro, ele não gosta que chame ele de maestro, mas ele é um grande maestro, conhecedor, que é justamente o Léo Artesi, né? Um estudante de xamanismo há mais de 30 anos no Brasil. Nossa. No qual também fiz minha formação com ele. Então, Léo Artesi pegou o que era bom do xamanismo tradicional de raiz e do neo-xamanismo, e aí vamos seguir o caminho do meio. Vamos seguir o caminho do meio. Então, quando eu comecei a estudar o xamanismo, eu peguei o caminho do meio. Essa prática, tu desenvolve ela dentro do terreiro ou tu tem um espaço fora do teu terreiro? As duas coisas. Então, existem práticas que eu realizo sim dentro do nosso terreiro.
A grande maioria nós realizamos dentro de um espaço que nós criamos, que é o Domo Sete Flechas, que é um domo geodésico, onde comporta ali cerca de 30 pessoas. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. No xamanismo, nós falamos da ayahuasca. Quais são as outras medicinas mais tradicionais, assim, que se fala mais? Muito bem. A principal medicina que se utiliza dentro do xamanismo é a medicina da música, do tambor. Ah, é? É. Porque a medicina da música, ela vai te levar a uma expansão de consciência. Então, as jornadas xamânicas, muitas e a grande maioria delas, são justamente conduzidas através deste instrumento de poder, que é o tambor xamânico. E aí nós podemos ter, né, tanto um pueblo, que é um tambor pueblo, que é um maior, um tambor cherokee, ou um tambor Lakota para conduzir. Também pode-se fazer uso de maracas, né? Os chipibos usam muito a maraca para fazer isto. Sim. Mas é aquele que tem o veneno do sapo, o rapé, isso não é xamânico? Então, nós vamos ter muitas etnias, né? Então, cada etnia traz a sua tradição e a sua própria medicina. Então, nós vamos encontrar, por exemplo, né, alguns grupos que vão ter nas suas práticas ritualísticas o uso de ayahuasca, que chamam de nishipã. Outras que fazem uso de rapé, né, o que é a medicina do pai rapé. Outras que vão fazer uso de uma vacina, né, que é o cambô, que é a medicina do sapo também. Então, mas não são só estas plantas que existem. Existem muitas plantas que são chamadas de plantas maestra, como, por exemplo, uma das plantas mais utilizadas por todos os xamãs é o tabaco. O tabaco é uma planta milenar utilizada por todo xamã. Né? Eu não conheço um xamã ou um estudante que não use a sagrada medicina do pai tabaco através da ritualística do seu cachimbo, da sua conexão, da sua prece, né? Do seu momento de se conectar com seus ancestrais. Então, existem muitas, inúmeras formas, né, e medicinas. Eu tinha uma pergunta, assim, já para nós nos encaminhando, né, Soraya, para o nosso final da nossa entrevista. Tu considera essa inserção das práticas xamânicas como é que eu poderia te dizer, um chamado espiritual, ou tu acredita que seja uma necessidade do homem contemporâneo? Existe muita procura, tanto quanto aos 150, 200 pessoas que vão a terreiro atrás da Umbanda? Ou como é essa relação? É um chamado? É uma necessidade do homem contemporâneo? Eu enxergo como um chamado espiritual, sim. Porque nosso terreiro de Umbanda, né, nós fazemos as giras de Umbanda numa segunda-feira, todas as segundas-feiras, e nós temos um momento específico onde nós estudamos e praticamos o xamanismo, que não é uma religião, né? É uma prática. É uma prática. E esta prática do xamanismo, ela é uma prática espiritual. E quando nós falamos de espiritualidade, é algo que está sobre qualquer religião. É algo que está acima de qualquer religião e qualquer forma dogmática, política. É muito maior do que isso. É muito maior do que isso. Então, quando um estudante de xamanismo começa a fazer este caminho, é o caminho do seu auto-olhar. É o caminho do mergulho para a sua alma. É o caminho que o preto velho, quando no dia da gira diz: filho, preste atenção. Você tem que se perdoar para poder caminhar. Você não está travado. Você precisa aprender a se perdoar. Você precisa soltar e caminhar, porque a vida não para.
Sim. Chega de culpas. Uhum. Então, este caminho que o Preto Velho também faz na gira, que é de trazer uma consciência e de lembrar o consulente de que não tem punição, que não tem... que ele é um espírito dotado de amor, de beleza, de grandeza, que precisa manifestar suas potências, mas que a sua crença ou a sua consciência neste momento está travando a vida dele. Seja através dos pensamentos negativos, de qualquer forma. E aí, quando nós estamos estudando o xamanismo, nós estamos estudando os ciclos da natureza. Sim. Que são os movimentos de energia. Ora, nós estamos agora em qual estação do ano? Ainda estamos na estação do inverno. E aí, nós estamos sendo influenciados diretamente através dessa energia do inverno. E quando nós vamos estudar sobre a energia das estações, vão impactar diretamente nos nossos ciclos. Ora, no outono nós temos a morte, ou seja, as folhas caindo, voltando para a terra. E estas folhas, quando encontram a terra, elas estão recebendo o quê? Nutrientes. Sim. Nutrientes. Algumas sementes também vão cair nesta terra. E aí vai chegar o inverno. E este inverno, com o seu frio, com o seu gelo, pode até cobrir aquela semente. Mas aquela semente, ela vai eclodir com o frio do inverno. Sim. E neste momento que ela se parte, que ela se abre, o que acontece? A esperança. A esperança. Ora, depois da morte, depois que passou, aquela semente está ressurgindo. Sim. Encontra nutrientes necessários e começa a crescer. E aí vem o quê? A primavera, vem o sol. Começa a aquecer. E aí começa a crescer. Aquilo que era uma esperança, uma ideia, agora já surge, já aponta, já nasce. E aí a gente se encontra também neste mesmo movimento. Quantas perdas, quantas finalizações de ciclos, né? Muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que dizem, Pai Cris, eu trabalhei 20 e poucos anos numa empresa e aí me mandaram embora. E agora, o que eu faço da minha vida? Sim. Né? Ou casal perfeito, tudo mais, se separaram. Ou foi diagnosticado com uma doença, com uma enfermidade. E agora? O inesperado vai acontecer e acontece em diversos momentos e períodos da nossa vida. Sim. E aí, dentro do xamanismo, a gente consegue enxergar a nossa alma e reconhecer e se lembrar de quem nós somos e de qual é o propósito da nossa vida, da nossa jornada como seres em transformação de amor, de luz, de bondade, enfim, daquilo que a gente possa querer chamar. E aí, dentro do xamanismo, nós não temos um Deus igual nós vamos encontrar na Bíblia. Não. Quem é Deus para nós? Deus é o grande Espírito, a fonte primordial, a manifestação primordial. Quem é Deus na Umbanda? Olorum, Zambi. Sim. Que energia são as forças da natureza na Umbanda? São os orixás, a presença do caboclo, do preto velho, a pureza das crianças, a alegria. E aí no xamanismo nós encontramos quem? Encontramos justamente os totens de poder. Vamos encontrar lá o grande coiote, que vai trazer a irreverência, a alegria de saber brincar, que a criança interior traz isso através das emoções e das águas profundas. Vamos encontrar a sabedoria dos ancestrais através dos ensinamentos dos povos das estrelas, através do grande búfalo branco. Vamos encontrar esta conexão com o fogo divino, que é o próprio Espírito, através da direção leste da grande águia dourada, que faz com que a nossa consciência possa ter o seu voo mais alto, para que a gente possa voar sobre as nuvens das nossas crenças, das nossas limitações, dos nossos medos. E aí a gente possa se enxergar como aquilo que nós somos. E quando as pessoas vão no teu terreiro, elas buscam também o xamanismo
que são dias separados. São dias separados, a sim. pessoa vai para uma sessão de xamanismo? Um encontro. Um encontro. Nós chamamos de celebração. Um xamã sempre vai celebrar, honrar e respeitar. E aí é chamado de celebração. Existe uma frase dos CEOs povo Lakota que diz: Arro mitakuye oyasin, por todas as nossas sagradas relações. Arro mitakuye oyasin. Eu honro, eu respeito e eu celebro todas as minhas sagradas relações. E quando nós falamos de sagradas relações, estamos falando de nós, espíritos humanos, encarnados e desencarnados. Qual a relação que eu tenho com o meu preto velho? Qual a relação que eu tenho com o caboclo, com o Exu, com a pombagira, com o baiano, com o marinheiro, não importa, ou com o orixá, que é a própria energia. Mitakuye oyasin, por todas as nossas sagradas relações. Nós recebemos muitas pessoas na nossa gira que não são umbandistas, sabe por quê? Porque muitas pessoas que vão em casas ayahuasqueiras, que não são umbandistas, que não são do batuque, não são da nação, e são descrentes de muitas coisas. E aí, numa cerimônia sagrada bem conduzida de ayahuasca, tem um encontro com Iemanjá. Quem é? Mas como assim, Iemanjá, se eu nem sou daí, nem tenho esse encontro, ou com Ogum, ou com o Preto Velho, ou com o Exu, ou com a Pombagira, e aí elas querem saber o que é isto, que na minha crença eu achava que era algo ruim, e na minha experiência, e na minha percepção foi algo extraordinário. E aí a pessoa vai buscar. Vai buscar. A Umbanda. Vai buscar Umbanda. Então a Umbanda... Exatamente, ela vai buscar Umbanda por causa do xamanismo. Interessante. Eu recebo muitas pessoas que não são umbandistas, mas que são ayahuasqueiras. Muitas. Soraya, faltou ele dizer onde é o Templo Cultural Folha Verde. Sim, vamos falar sobre o Templo Onde Cultural. fica? Que eu vou cidade ter que ir, porque eu sou ayahuasqueira, né? Então, gostaria muito de consagrar contigo, não tenha dúvida disso. Por favor, Pai Cris, estamos nos encaminhando para o final. Foi uma experiência ótima te ter aqui e eu gostaria que tu desse teu endereço. Claro que sim. Bom, primeiramente quero agradecer a Soraya, o Marcelo, muita gratidão mesmo por estar aqui. E então, o Templo Cultural Folha Verde está localizado na cidade de Sapucaia do Sul, na rua Maranhão, número 220. Você pode estar acompanhando também o nosso Instagram do templo através do Templo Folha Verde, tá bom? Nossos atendimentos à comunidade ocorrem de forma fraterna todas as segundas-feiras. E fica um recadinho aí para você. Estamos iniciando agora, dia 23, próximo sábado, o projeto para crianças de 5 a 14 anos, que nós chamamos de projeto Pequeno Xamã, onde essas crianças irão passar por 4 ciclos. Então serão 4 encontros, acompanhados através de psicólogos, pedagogos, que estaremos então ensinando, através de práticas, de vivências, de brincadeiras, a essas crianças sobre o universo do xamanismo, totalmente gratuito. Então, para participar, é só se inscrever. Marcelo, muito obrigada. Eu que agradeço. Por nós. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Aguardem, nós teremos muitas outras novidades e muitas falas sobre a religião afro-gaúcha. Obrigada. Muito obrigado. Gratidão. Obrigado.